caro participante, seja bem-vindo a mais uma aula de redação. Essa matéria tão importante para a sua aprovação no seu concurso, no concurso desejado. Eu sou a professora Lízia Adriane e eu estou aqui no Aprova Mais Enem, uma iniciativa do governo do estado, e você pode acompanhar sua apostila pelo QR Code ou pelo link disponível na descrição. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a operação argumentativa. Vamos entender aí os conectores intrafrásicos e extrafrásicos da sua redação. Muita gente desconsidera aprender os aspectos importantes sobre a coesão, mas eu gostaria de dizer para você que está me assistindo que a coesão ela é a chave mestre para uma coerência de qualidade. A coerência, vou fazer em forma de comparação, a coerência ali é o grande chiclete que vai unir todas as partes do seu texto. Sem a coesão, o seu texto pode ter problemas de consistência, problemas de progressão textual, que se trata aí do crescimento do seu texto, problemas de organização, e aí você não pode abrir mão simplesmente desse critério, que também é um critério que vale ponto. Então, a colocação de operadores argumentativos, a forma como você vai proceder na sua progressão textual, fazem parte ali de estratégias coesivas. Uma outra coisa super importante é que a coesão pode ser dividida em coesão referencial e coesão sequencial. A coesão referencial, como o próprio nome já diz, é a que é responsável pela retomada, pela referência de aspectos que você já disse anteriormente. A gente pode chamar também a coesão referencial de coesão remissiva, ou seja, ela remete ao que você já trabalhou nos períodos anteriores. A coesão sequencial, como o próprio nome já diz, e é muito fácil de entender, se trata ali dos operadores e dos elementos necessários para produzir a sequência do seu texto. Então, para o seu texto evoluir da introdução, para o desenvolvimento 1, para o desenvolvimento 2 e para a conclusão, você necessitará aí de estratégias, de mecanismos que façam essa sequência do texto. Além disso, a coesão traz também uma classificação muito importante, que é chamada de elementos ou conectores intrafrásicos e conectores também chamados de extrafrásicos. Como o próprio nome já diz, intrafrásicos são os elementos que estão dentro das frases, porque às vezes o candidato se preocupa muito com as frases de apresentação no começo de cada parágrafo, mas ele desconsidera um aspecto importante, que é a colocação de conectores dentro das frases. As frases elas também precisam se movimentar entre si e às vezes uma única palavra, às vezes um único elemento colocado ali de maneira incorreta pode trazer prejuízos ao seu entendimento. E aí você perde pontos não só no seu critério de coesão, como também na coerência. Então a gente precisa levar isso em consideração e ficar muito atento. Eu trouxe para vocês aqui um modelo muito básico de como isso funciona. A coesão entre os parágrafos, você está vendo aqui o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto, e eu coloquei aqui da cor roxa os elementos que são chamados de extrafrásicos, ó, diante desse cenário que sempre precisa ter, né, para iniciar o segundo parágrafo, por outro lado, que inicia o terceiro parágrafo, e ainda o portanto, que inicia o último parágrafo. Então, isso é chamado de interparágrafos, tá certo? E a gente tem os dentro do parágrafo, também são chamados de intrafrásicos, que estão de azul. Olha aí, ó, esse, entretanto, internet, né, já que o texto possivelmente falaria de internet, embora, isso, estão todos de azul. Assim, rede social, ela. Olha como uma das palavras principais é a internet e olha como ela vai sendo retomada com outros aspectos, né, que a gente chama isso de remissivo. Um detalhe também importante a vocês, para que não se esqueçam,
Lá quando a gente fez o scanner da redação, quando a gente faz o planejamento da redação, eu falei para vocês criarem, né, palavras sinônimos. O uso de palavras sinônimas e relacionadas àquele contexto das palavras-chave é um elemento, é uma ação muito importante para você. Por quê? Porque na hora que você faz isso, você não ganha pontos lá na competência do domínio da norma padrão, você ganha pontos aqui na coesão. Porque a coesão, ela também é dizer a mesma coisa de outra forma. Então, isso é coesão remissiva, isso é coesão referencial, tá? Ela tendo em vista que, então, todos os elementos azuis correspondem ali ao que a gente chama de elementos intrafrásicos, né? E os que estão de roxo são os elementos extrafrásicos ou chamados de extraparágrafos. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns modelos, algumas frases que vocês poderão colocar aí e que servem dentro desse contexto da operação argumentativa. Por exemplo, no desenvolvimento 1, para iniciar, eu posso colocar diante desse cenário, ou diante desse contexto, ou ainda sob esse viés analítico. Eu posso fazer o uso também da expressão pertinente a essa análise. Professora, a pergunta, eu posso colocar o advérbio em primeiro lugar ou ainda a expressão em primeiro plano? É interessante que esses dois elementos, eles não estão incorretos, mas no início do segundo parágrafo, nós não temos uma ideia de prioridade. E essas duas expressões, elas expressam ali uma relação coesiva de prioridade. Em primeiro lugar, ou primeiramente, ou a priori. Como aqui no desenvolvimento, mesmo que seja um outro parágrafo, diferente da introdução e diferente da D2, mas a ideia que você vai relacionar é uma ideia de continuidade. Então, a gente tira essa parte da prioridade em primeira análise ou em uma análise inicial e passa a utilizar aqui outras soluções para isso, como, por exemplo, diante desse cenário ou diante desse contexto, eu posso dizer ainda nesse contexto analítico, sendo que você não utiliza neste, você utiliza nesse. E é interessante eu mostrar para vocês agora essa diferença de neste e de nesse, porque eles são elementos de referência também. Neste vai servir para você fazer uma referência àquilo que você vai dizer. Vamos supor que eu estou aqui calada e vou começar a falar uma frase, neste colégio. Então, a expressão que eu vou utilizar, o pronome que eu vou utilizar, o coesivo, é neste colégio e não nesse colégio, porque é a primeira vez que eu vou citar colégio. Mas vamos supor que eu esteja aqui caracterizando o colégio onde eu estudo, que se localiza em bairro tal, e aí eu vou fazer uma referência ao colégio. Então, eu vou utilizar esse, porque é muito provável que a palavra colégio já tenha sido dito antes. Então, esse faz referência ao que eu já disse e este ao que eu vou dizer. Então, por isso que a gente utiliza aqui diante desse cenário ou diante desse contexto. Eu acho interessante também vocês deixarem o diante lá para conclusão. E aí vocês utilizam nesse contexto ou nessa perspectiva ou ainda sob esse viés analítico, sob essa perspectiva, são elementos ali, os primeiros elementos do desenvolvimento 1. Já do 2, que embora ele tenha, olha que interessante, embora ele tenha a mesma estrutura, mas ele se inicia de maneira diferente. Então, o desenvolvimento 2, ele começa com expressões como ademais, além disso ou em segunda análise. E eu vou explicar. Lá no desenvolvimento 1, vocês poderiam me perguntar, sim, mas por que eu posso utilizar no D2 em segunda análise, se no D1 eu não posso utilizar em primeira análise? Porque você percebe que em segunda análise aqui, mesmo que seja parecido com em primeira análise, ele tem um caráter de continuidade. E lembrem-se que o D2 vai trazer um outro aspecto da sua tese, né? Então, aqui a ideia também é isso. Olha, você pode utilizar outros como por outro lado. Evitem, né, expressões como outro sim. Por muito tempo, outro sim foi utilizado como um elemento, né, coesivo de continuidade, de também, de ênfase. Mas não é preciso mais, porque se tornou uma linguagem ali menos objetiva, né? E aí, neste caso, a gente opta por fazer uma redação de caráter mais objetivo. É importante que dentro dessa objetividade, a redação de vocês tenha mais clareza,
Muita gente considera que fazer redação é encher o texto de palavras difíceis e incompreensíveis. Não, quanto mais você optar pela clareza, pela objetividade e pela simplicidade, que detalhe, é uma simplicidade, mas isso não significa dizer que é simplório. Sua redação é muito bem feita, mas quanto mais claro você parecer, melhor. E outra coisa, tá, gente? Cuidado que no momento em que você adquire todas essas expressões, você sair enchendo a sua redação de coesivo sem consciência. Lembre-se que escrever é pensar. Então, na hora do meu planejamento, eu já estou ali automaticamente colocando os possíveis elementos coesivos para essa questão, tá bom? E aí no desenvolvimento 2 vocês utilizam a expressão ademais, além disso, por outro lado, em segunda análise. Se você não utilizou lá no D1 sob esse viés analítico, fica também muito interessante você dizer sob outro viés analítico, sob outra perspectiva, né? Também pode caber aqui. E na conclusão, vocês poderão colocar o portanto dessa forma, por conseguinte, logo, acrescento ainda assim, que são ali expressões conclusivas e que demonstram ali uma retomada de tudo aquilo que você disse. Eu gosto também aqui na conclusão de utilizar o diante. Olha como eu acho preferencial você fazer na sua redação. Portanto, diante do argumentado. Olha outra sugestão. Portanto, diante do analisado. Olha outro. Portanto, frente às considerações feitas. Portanto, à luz do argumentado. Então, todas essas expressões poderão ser colocadas aí sem nenhum prejuízo e para que você consiga concluir com eficiência o seu projeto coesivo. Olha outras relações semânticas que poderão aparecer dentro do corpo do texto e que vocês farão aí, poderão colocar e poderão abrir mão, poderão lançar mão. Primeiro, de conformidade, conforme, de acordo. Segundo, se, por exemplo, você cita um legitimador, uma ideia dele, né? Então você pode dizer, diante disso, segundo o autor, fulano de tal, em conformidade ao autor tal, de acordo ou simplesmente conforme, tá? Vocês poderão utilizar isso. Uma das relações semânticas que vocês mais vão fazer é a relação semântica de explicação, né? Especialmente na justificativa. Depois da sua frase inicial, você vai trazer aí o processo de justificar aquilo que você defende. Então, você tem visto que, gente, é interessante isso. Na medida em que é uma expressão explicativa, é uma coesão, um processo explicativo. Mas, na medida em que, parece com à medida que. Se eu utilizo o na, é na medida em que. Se eu utilizo à medida que. Na medida em que é explicação, à medida que é de proporcionalidade. Então, a relação semântica já se modifica aí. É como se eu dissesse, a proporção que isso acontece, eu tenho que ter duas ações muito próximas. Mas na medida em que tem o mesmo lugar depois. Então, explicação aqui, ó. Visto que, posto que, uma vez que, porque, pois, tá? Todos eles têm aí sentido de explicação. A gente tem também uma outra relação que pode acontecer dentro desse processo, que é o de enumeração. Por isso que a gente não coloca em primeiro plano e em segundo plano, porque a ideia inicial daqueles parágrafos, né, não é uma ideia de enumeração, tudo bem? Ali é uma ideia de continuidade, tá certo? Depois você tem ali uma ideia de oposição. Nossa, isso principalmente se aparecer um contraponto. Olha que coisa interessante. Entretanto, porém, contudo, no entanto, entretanto, como já disse aqui, né? Não obstante, que também pode aparecer como uma expressão de oposição, em contrapartida, tá?
Outras relações semânticas diversas que podem aparecer, lá vem, ó, prioridade ou relevância, principalmente, sobretudo, tá bom? Esse sobretudo pode também aparecer ali se você quiser enfatizar uma única questão, tá? Em especial, tudo bem? Preferencialmente, isso tudo pode aparecer aqui. Eu gosto muito de falar sobre a finalidade porque geralmente você utiliza essa relação semântica diversa na sua conclusão. Depois que você fala, né, dos aspectos gerais, né, depois que você fala das propostas que possivelmente podem acontecer, você diz que tudo aquilo tem um objetivo. E aí chegou a hora de você trazer uma relação subordinada de finalidade. Por exemplo, a fim de, com o intuito de, com vistas a, visando a. Olha essa junção, essa regência, ó. O verbo visar, quando ele tem o sentido de objetivar, ele precisa desse ar depois, visando a um objetivo, visando a uma mudança, tá? E esse afim, ele precisa aqui ser separado. Se aparecer qualquer dúvida, você pode simplesmente dizer com a finalidade de que isso vai estar certo, tá? A gente tem também uma outra relação muito comum, que é uma relação chamada de adição. Ela não aparece aqui, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Adição é uma relação que aparece quando a gente tem o e, quando a gente tem o também, e a gente tem uma junção interessante, que é a junção do mas também. O mas, ele é adversativo, ele é de oposição, mas todas as vezes que ele aparece com o também, por exemplo, mas também, isso significa que ele é inclusão ou adição. Olha o exemplo. Pedro não só foi ao shopping, mas também à praia. Então, neste caso, é como se eu dissesse, Pedro foi ao shopping e à praia. Então, a adição ela também pode aparecer ali nesse sentido. E aí, nesse caso, gente, todas as vezes que aparecer essa adição, tomem cuidado com o e, tá? O ezinho, que é, por excelência, a conjunção aditiva mais famosa dessas relações semânticas. E aí eu gostaria de dar uma dica para você que escreve bastante isso. Todas as vezes que o e aparecer, fique atento se esse período que você está colocando é um período longo. Porque se ele for longo, às vezes esse e vai ser antecedido de vírgula. Como assim, Lísia? Vou dar um exemplo. João jogou bola e Maria estudou. Nós temos aí o que a gente chama de período. O primeiro período se encontra em João jogou bola, pronto, é um período coordenado, independente. E o segundo é Maria estudou. Só que a gente tem um elementozinho que está ligando os dois, que é o e. E aí, nesse caso, o e está separando dois períodos com sujeitos diferentes. E aí, neste caso, a vírgula aparece antes do e. Olha que legal isso. Então, fica João jogou bola, vírgula, e Maria estudou, ponto. Tá certo? Então, se aparecer dessa forma aí, você já sabe que continua sendo uma relação de adição, mas a gente tem essa vírgulazinha que aparece aí. E aí, depois, outra dica, né, antes de eu falar da concessão, é que toda vez que aparecer expressões como e sim e não, que também são de inclusão, também são aditivos, elas também são antecedidas de vírgula. João jogou bola e não basquete, só um exemplo. Jogou futebol e não basquete. E aí, toda vez que aparecer essa expressão e sim ou e não, a vírgula aparece antes dela. Vírgula e sim, vírgula e não. E aí, por último, a gente tem a nossa relação, que é chamada de relação concessiva. O que é concessiva? Não interessa as intempéries, não interessa as dificuldades, a segunda ação vai acontecer, né? Então, por exemplo, embora, mesmo que, apesar de, que é uma relação que você pode fazer isso depois da sua parte do contraponto. Então, eu digo lá quais são as fragilidades e as limitações, mas, embora as fragilidades, embora as dificuldades,
essa solução pode facilmente acontecer em território nacional. Então, isso a gente chama aí de elementos concessivos. E aí, gente, toda essa operação coesiva que você precisa estudar, se debruçar, você vai ter o pleno domínio dela à medida que você treina bastante. Então, o treino é fundamental para que você faça relações coesivas, relações semânticas ali distintas e que tragam objetividade e sentido ao seu texto. Até a próxima!